Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a aula número 24, onde nós vamos falar sobre a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E lembrando para que os irmãos possam se inscrever e compartilhar, né, e divulgar a Central das Escrituras, divulgar esse curso. Estamos quase no final, ainda faltam algumas aulas, né? Ainda vamos falar sobre o milênio, vamos falar sobre a ressurreição, os graus de glória, e encerraremos lá com a exaltação. Então, vamos ao que interessa, né? Nossa aula de hoje. Deixa eu colocar aqui a aula 24, né? Nós vamos falar então sobre a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Então é importante a gente entender que lá no início do milênio, Cristo voltará à Terra. Esse acontecimento marcará, né, o fim da provação mortal desta terra. Os iníquos serão tirados da terra e os justos serão levados em uma nuvem enquanto a terra for purificada. E embora ninguém saiba quando Cristo virá pela segunda vez, ele nos deu sinais que indicam a aproximação do tempo. Um dos sinais é que as pessoas não estariam acreditando que Cristo viria. Esse já é um dos grandes sinais. Então vamos ver algumas escrituras, né, que falam disso, né, da segunda vinda. Lá em Zacarias diz assim: então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Porque o Filho do Homem, né, Mateus, virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu já falei isso em aulas anteriores, né? Na verdade, não existe só um julgamento final definitivo lá no final. Existem vários julgamentos intermediários, né? Nós já fomos julgados se formos dignos para nascer nesta terra, né? Seremos julgados na segunda vinda. Os iníquos, eles serão levados por um mundo espiritual, eles vão morrer. Então já é um outro tipo de julgamento. E assim, né, até no julgamento final, onde e já estão sendo julgados outras pessoas, já ressuscitaram. A gente sabe, quando Cristo ressuscitou, está lá registrado em Mateus que muitos santos ressuscitaram, né? E também é um tipo de julgamento. Outras escrituras também sobre a segunda vinda, né? Atos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que os dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Eram aquelas 500 pessoas que estavam reunidos, né, quando o Salvador Jesus Cristo acabou a sua missão terrena, depois de alguns dias depois de ressuscitado, parece que 40 dias que ele ficou com as pessoas, ele ascendeu aos céus, e aí os anjos disseram que ele voltaria da mesma maneira. 1 João 1,28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E ainda Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Agora, Doutrina e Convênios, né? 34,6, para elevar tua voz como um som de uma trombeta, longa e estrondosamente, e clamar arrependimento a uma geração corrompida e perversa, preparando o caminho do Senhor para a sua segunda vinda. Lembrando que esta é a última dispensação. O Evangelho foi restaurado na terra através do profeta Joseph Smith. Para quê, irmãos? Para preparar a terra para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Já discorremos sobre isso, né? Preparação é a construção de templos, é a pregação do Evangelho, tanto deste quanto do outro lado do véu. Enfim, tudo isso é uma preparação para a segunda vinda do Salvador. Doutrina e Convênios agora 88, 92. E anjos voarão pelo meio do céu, clamando em alta voz, soando a trombeta de Deus, dizendo: preparai-vos, preparai-vos, ó habitantes da terra, pois é chegado o julgamento de nosso Deus. Eis que vem o esposo, saí para encontrá-lo.
E Doutrina e Convênio 106, e também em verdade vos digo, a vinda do Senhor aproxima-se e surpreenderá o mundo como um ladrão na noite. Isso foi dito, irmãos, há praticamente 200 anos atrás. Se lá já estava próximo, imagine agora. E vai surpreender o mundo como um ladrão na noite. Como é que Cristo vem, irmãos? Nessa vez ele vem em poder e grande glória. Foi o grande erro dos judeus na época. Eles esperavam o Messias, eles não entendiam as Escrituras completamente, eles esperavam o Messias, mas eles esperavam um libertador, que os libertasse, né, de Roma, porque eles estavam sendo dominados por Roma, né, e eles esperavam um libertador. Né, eles confundiram a segunda vinda de Cristo com a primeira, e por isso eles não conseguiram entender a primeira vinda do Salvador Jesus Cristo, que a missão dele naquela época era fazer a expiação por nós. Não era para libertar o povo de Roma, mas libertar o povo de Satanás, das garras do diabo. Então, Doutrina e Convênios 29 diz assim: pois revelar-me-ei do céu com poder e grande glória, com todas as suas hostes, e em justiça habitarei com os homens na terra por 1000 anos, e os iníquos não permanecerão. Como a gente já falou, todos os que não estiverem vivendo pelo menos uma lei terrestrial, né, não poderão permanecer nessa terra. Então, quem vai permanecer? Todos os que estiverem vivendo pelo menos uma lei terrestrial. Serão pessoas de todas as religiões, raças, credos, que estiverem vivendo uma lei maior do que a lei teleste, né, que é a lei dos iníquos. Né? Doutrina e Convênios 34:7, pois eis que em verdade eu te digo, aproxima-se o tempo em que virei em uma nuvem com poder e grande glória. Não sei se os irmãos estão vendo essa gravura, eu consegui ela recentemente, né? Uma bonita gravura do Salvador, provavelmente retratando sua segunda vinda. Né? E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os escolhidos dos 4 ventos, da eternidade, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Tá? Isso está lá em Marcos, né, 13 também. Tem uma expressão que às vezes a gente não entende muito bem, quando fala depressa venho. Essa expressão, né, depressa venho, que está nas Escrituras, não significa que o Salvador aparecerá imediatamente, mas quer dizer que quando ele vier, virá quando menos se espera. O Salvador alertou seus discípulos de que esta hora viria quando os homens estivessem desprevenidos. Viria como um ladrão na noite, por isso a advertência de vigiar e orar. Alguns sinais da segunda vinda. Alguns sinais já aconteceram. Então, aqui entre eles, né, que nós já até, se os irmãos quiserem, depois tem um curso do Apocalipse que eu já dei, está aí na Central das Escrituras, que a gente destrincha um pouco mais sobre muitas dessas coisas. Então, a apostasia universal já aconteceu, a descoberta da América tinha sido profetizada, a reforma protestante foi o prenúncio da restauração, o surgimento do livro de Mórmon foi profetizado, a restauração das chaves do sacerdócio, a restauração do evangelho, a vinda do profeta Elias, que foi prometido, tudo isso já aconteceu. Os judeus voltando, né, retornando para Jerusalém, um outro sinal que já aconteceu. O atual Estado de Israel tem sua origem no sionismo. De Sião, colina antiga, é o nome de uma colina antiga lá de Jerusalém. Esse movimento surgiu na Europa no século XIX e seu ideólogo, né, Theodor Herzl, organiza em 1897, em Basileia, na Suíça, o primeiro congresso sionista pela formação de um Estado judaico. A Palestina foi ocupada pelo Reino Unido no fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, né, o chanceler britânico Arthur Balfour declara apoio ao estabelecimento de um lar nacional dos judeus na região, sob a condição de ver respeitados os direitos das comunidades não judaicas. O apoio internacional à criação do Estado judaico aumenta depois da Segunda Guerra Mundial, ao ser revelado o massacre de cerca de 6 milhões de judeus nos campos de extermínio nazistas. O Holocausto, né, que a gente conhece, já ouviu falar,
histórica, né? Encerrado o conflito, os britânicos delegaram à Organização das Nações Unidas, a ONU, a tarefa de solucionar os problemas da região sem consulta prévia aos árabes palestinos. A ONU aprova em 1947 a divisão da Palestina em 2 estados, um para os judeus, outro para os árabes, que rejeitaram o plano. O Estado de Israel, então, foi fundado em 14 de maio de 1948. Esse foi um grande sinal dos tempos. Foi profetizado, está lá em vários livros do Velho Testamento, Zacarias, Isaías, Jeremias e outros profetas profetizaram a respeito do retorno dos judeus nos últimos dias à sua terra, que era a terra de onde eles foram expulsos, né, por iniquidade dos judeus, eles foram expulsos. Outras coisas agora que estão acontecendo, né, essas coisas estão no nosso dia a dia. A igreja crescerá e se espalhará pela terra. A coligação de Israel está sendo feita em ambos os lados do véu. O aumento da pesquisa genealógica. Muitos templos serão construídos. O crescimento e a ciência aumentarão muito, né? O profeta Daniel profetizou que nos últimos dias o conhecimento se multiplicará. Acredito que nem precisamos comentar sobre isso, né? Porque é completamente visível. Hoje um pequeno celular como esse aqui, irmãos, tem capacidade para armazenar... Chamador desconhecido. Tem capacidade para armazenar grandes quantidades, gigabytes de... Chamador desconhecido. Grandes gigabytes de informações, né? E templos estão sendo construídos. Hoje já são praticamente 200 templos já dedicados, o total de mais de 300 templos anunciados. Ok? Então... outras coisas que ainda estão acontecendo, guerras, rumores de guerras, a paz seria tirada da terra, né? Temos visto isto. Os lamanitas florescerão como a rosa, muitas falsas igrejas e falsos profetas, as pessoas se recusarão a acreditar nos sinais dos tempos, sinais e maravilhas na terra e nos céus, pragas, pestilências e doenças varrerão a terra. Tudo isso já está acontecendo há algum tempo, né? São todos sinais dos tempos que estão acontecendo. Não compensa comentar cada um deles, né? Porque são bem específicos. Só esse lamanitas florescerão como a rosa, como está aqui, ela tem 2 significados. Um é o crescimento da igreja no deserto, porque quando essa profecia foi feita, todo o oeste dos Estados Unidos era considerado terra dos lamanitas. Lembra que, inclusive, o Senhor pediu para que, né, a igreja foi estabelecida primeiro lá no Missouri, que era na fronteira com os lamanitas. Era considerado terra dos lamanitas, né, o oeste. Então, todo o estado de Utah floresceu, né? Só quem conhece lá sabe como aquele deserto floresceu. E também as nações, né, que compõem-se dos lamanitas, eles iriam progredir. E está acontecendo isso. O evangelho progride muito nas Américas, né, na terra onde viveram os lamanitas e onde estão os seus descendentes hoje. Deixa eu continuar aqui. Eventos que ainda estão acontecendo, né? Fomes, tornados, terremotos, desastres naturais, né, aumentarão muito. Greves, anarquia e violência aumentarão. Imoralidade sexual aumentará muito, né? E parece que nós estamos vivendo naqueles dias profetizados por Isaías, né, que disse: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Estamos vendo isso, né, irmãos? Hoje o bem se torna o mal se torna o bem. Outra coisa, o espírito cessará de trabalhar com os iníquos. Isso é muito grave, porque quando isso acontece, irmãos, quando está falando do Espírito, aqui está falando da luz de Cristo para os não-membros e também para os membros, o Espírito Santo, mas principalmente a luz de Cristo, né? E quando ela se afasta, porque se o homem se desviar muito da luz, né, até a luz de Cristo não os atinge, aí o homem se torna... Antes eu falava se torna um animal, um bicho, mas um bicho não faz certas coisas que o homem faz. Um bicho nunca prejudica enquanto ele é
está ali sob os cuidados dele como pai e mãe, ele nunca faz mal para aqueles filhos dele, filhotes, né? Ele não abusa desses filhotes, ele não faz coisas más para esses filhotes, né? E o homem é capaz de fazer isso. Quando perde essa luz de Cristo, ele se torna diabólico. Talvez essa é a palavra mais correta. Ok, alguns eventos ainda futuros. O cumprimento do tempo dos gentios. Deixa eu reforçar isso aqui, né? No livro de Mórmon, a gente encontra lá em 1 Nef 13:40, diz assim: chegará o tempo em que ele se manifestará a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios, e depois de haverem se manifestados aos judeus e também aos gentios, ele manifestará aos gentios e também aos judeus. E os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Então lembre que quando Cristo veio, ele veio aos judeus. Lembra que os gentios não compartilharam da mensagem de Jesus, a não ser depois com o apóstolo Paulo, e os gentios vieram depois. Nos últimos dias inverteu-se. Primeiro, os gentios, ou as nações gentias. Não quer dizer que não sejam da casa de Israel, porque a gente sabe que a maioria dos que aceitam hoje o evangelho são de Efraim, que foi espalhado, mas são considerados nações gentias. E virá o tempo também ainda futuro para os judeus. Tá? Então, só para que a gente entenda isso. Agora, tem uma profecia muito interessante a respeito dos gentios. Diz assim: quando falamos em gentios, significa já nações gentias, aquilo que eu falei, que são a maioria das nações hoje. Apesar de que os que aceitam o evangelho, em sua maioria, são da casa de Israel, por Efraim ou Manassés. Lemos em Doutrina e Convênios que quando o tempo dos gentios chegar, uma luz resplandecerá entre aqueles que se assentam em trevas, e será a plenitude do meu evangelho, mas eles não a recebem, falando do mundo de uma maneira geral, porque não percebem a luz e desviam-se de mim o coração por causa dos preceitos dos homens. E nesta geração, quer dizer, nesta época final, cumprirá o tempo dos gentios. A restauração do evangelho é essa luz que resplandeceu, né? E o presidente Joseph Fielding Smith disse: o tempo dos gentios está para se cumprir. Nós vamos a eles com uma mensagem de paz e de verdade e de salvação eterna, exortando-os a que se arrependam de seus pecados e entrem para o verdadeiro aprisco, onde possam ter repouso. Quando não atenderem, mas, pelo contrário, escutarem ao injusto e condenarem a verdade, então Deus retirará o evangelho dentre eles. Nesse dia se cumprirá o tempo dos gentios, e o evangelho será levado aos judeus. Este é um grande sinal dos tempos. A chave para esse sinal é quando o Senhor... A gente já viu isso em pequena escala quando tivemos a Covid, o Senhor retirou os missionários, mas eles continuaram servindo nas suas terras. Mas o fim do tempo dos gentios é quando o Senhor retirará os missionários das nações. O evangelho não mais será pregado porque passou o tempo da pregação para os gentios. Aí virão grandes calamidades também. E aí o evangelho será levado aos judeus. Então esse é um dos grandes sinais, né, quando estiver praticamente no finzinho dos tempos. Outro evento ainda futuro, o retorno das 10 tribos. O elder Bruce R. McConkie explicou: Moisés, o grande legislador de Israel, o profeta cuja vida foi a semelhança do próprio Messias, aquele que livrou Israel do cativeiro egípcio e conduziu o povo à terra da promissão, veio até o profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery no dia 3 de abril de 1836, no templo de Kirtland. Ele conferiu-lhes as chaves da coligação de Israel das 4 partes da terra, que é o que está acontecendo agora, o evangelho sendo levado e pregado às nações da terra e sendo coligado, principalmente Efraim, Manassés, e também já temos outros de outras tribos. E, segundo, né, as chaves da condução das 10 tribos da Terra do Norte, que é futuro ainda. Tá? Desde aí, com o crescente poder e em grande glória, temos reunido, como se fora da escravidão egípcia, os dispersos de Efraim, aquilo que eu falei, e alguns outros. Por que Efraim?
primeiro? Porque Efraim é o primogênito. Assim como Judá foi responsável pela primeira vinda, Efraim está sendo o responsável por preparar a terra para a segunda vinda, junto com Manassés e alguns outros de outras tribos. Mas Efraim é o primogênito, né? A gente já falou sobre isso lá no comecinho, né, quando falamos sobre a casa de Israel. Inicialmente nas montanhas americanas, mas agora nas estacas de Sião, nas diversas nações da terra. A coligação de Israel é uma realidade. Quando as 10 tribos regressarem, irão fazê-lo sob a direção do presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pois que ele agora possui e na ocasião possuirá as chaves da presidência e direção dessa assombrosa tarefa. Ok? Evento ainda futuro, o retorno das 10 tribos. Outros eventos ainda. Os judeus começarão a aceitar o evangelho verdadeiro. Já temos alguns, né? Mas isso ainda vai ser intensificado. O sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue. Pelo que eu já estudei, li vários livros, né? Tem muitos livros aqui que falam sobre diversos assuntos sobre a segunda vinda. Não existe nenhuma explicação final do que é o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue. Há vários tipos de explicação, então nem vou citar. Nova Jerusalém será construída, nós já vamos falar sobre isso, né? Cristo virá ao seu templo. Qual templo? É o templo que será construído, né, na Nova Jerusalém. O elder Bruce Farmaconque, ele disse o seguinte: Malaquias preservou para nós a promessa de que o Senhor viria de repente ao seu templo nos últimos dias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Um evento que realmente já aconteceu em parte, né, no tempo de Kirtland, no dia 3 de abril de 1836, onde foram restauradas várias chaves ao profeta Joseph Smith, e lá também o Salvador apareceu ao profeta e a Oliver Cowdery, né? Essa é uma daquelas declarações proféticas destinada a dupla realização. No entanto, e mais uma vez o Senhor de repente virá a outros de seus templos, incluindo o grande templo a ser erguido em Jackson County. Onde é que é Jackson County? Por que nós falamos sobre isso? Aqui tem o mapa, esse vermelhinho aqui, né, o estado do Missouri, que fica bem no centro dos Estados Unidos, onde a igreja foi para lá uma época, né, antes de ir para o Utah, né, para o vale, para o Lago Salgado, e aqui dentro do estado de Missouri, aqui fica, aqui assim, fica Independence, né, e ali fica o local onde será construído um templo. Tá? Aqui dá para ver melhor. Ali Kansas City fica na divisa, né? Independence fica ali bem pertinho dessa cidade. E é um estado muito agrícola, onde a igreja tem muitas propriedades, muitas fazendas, que ela produz muitos dos alimentos para os armazéns de bispos lá nos Estados Unidos, né? E um dia será construído um templo, e eu vou mostrar o local. Aqui uma foto, uma representação, né, do terreno do templo, que é tudo isso aqui, né, que não pertence à igreja na sua grande maioria, somente essa parte aqui pertence à igreja, porque quando os santos foram expulsos do Missouri, né, essa parte e esta parte aqui ficaram com a igreja reorganizada, que hoje é a Comunidade de Cristo, a mesma igreja que possuía o templo de Kirtland, que vendeu, né, a propriedade para a igreja. Eles ficaram detentores dessas propriedades, né, e a igreja então só tem essa parte aqui onde tem um centro de visitantes, tem uma sede de estaca, né? Então essa propriedade pertence à igreja antiga reorganizada, né, hoje chamada Comunidade de Cristo, né? Eles têm ali um templo, que eles dizem que é um templo, mas é um local aberto, não é um templo nada parecido conosco. E aqui embaixo eles têm um centro de conferências, né? É uma igreja relativamente pequena, que não tem progredido muito. E aqui nesse cantinho, deixa eu pôr em azul, aqui nesse cantinho aqui, tem uma outra igreja que é chamada a Igreja de Cristo, né? E aqui que está a placa de dedicação desse templo, né? Que tem um monumento aqui, onde está
dedicado, né, onde o profeta Joseph Smith dedicou o terreno do templo. Então, aqui um dia será construído um templo e com certeza né, isso aqui é uma foto aérea, né? Lembrando que essa parte do terreno aqui, né, pertence à igreja, né? Essa parte aqui, como eu falei, aquela igrejinha, né? A parte da Igreja Comunidade de Cristo, que é esses dois lados aqui, né? Que esse lado aqui e esse outro lado aqui, ok? Isso é uma visão, né? Um dia, só que deve vir para a igreja, é uma igreja que está definhando, vamos dizer assim, né? Cada vez tem menos, né? Eles já perderam toda a essência do que eles tinham. Antigamente eles até acreditavam no livro de Mórmon, hoje não muito. Eles têm mulheres que é apóstolo e até um tempo atrás eles achavam que tinha que ser um descendente de Joseph Smith, ou líder da igreja. Depois eles mudaram isso porque não encontraram mais descendentes, né? Até certa vez pediram para se não me engano, Joseph Fielding Smith, que se tornasse presidente da igreja deles lá. Então, um dia tudo isso aqui voltará de posse da igreja e aqui será construído o templo, né, que será a sede central de Sião, onde fala as escrituras, né, que vai ser a sede nas Américas, será uma nova Jerusalém. Eventos ainda futuros, né? Os judeus aceitarão o evangelho de Jesus Cristo. O sol, a gente já falou sobre isso aqui. O sol escurecerá, tornar em sangue. Nova Jerusalém será construída, acabamos de falar, né? Cristo virá ao seu templo, já falamos. Um templo será construído em Jerusalém, então é um evento futuro. Qual Jerusalém? Jerusalém, lá, a original. Um templo será construído lá. Uma reunião vai acontecer em Adam, onde há Arma, que fica também no estado do Missouri, né? É um grande vale onde Adão reuniu sua posteridade, né, para dar sua última mensagem, última bênção. E, de novo, né, haverá uma grande reunião nesse vale, onde todos os que possuíram chaves um dia prestarão contas e entregarão essas chaves a Adão, e Adão, então, as entregará ao Salvador, e aí se inicia o milênio, né? O milênio vai ser composto de alguns eventos principais, né? Que será essa reunião em Adam, onde há Arma, a visita do Salvador nesse templo que será construído no Missouri, em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, onde ele vai aparecer e o monte vai se abrir, e a quarta ao mundo todo, onde todos vão ver, tá? Essa batalha do Armagedon é o que vai culminar um dos últimos eventos antes da vinda do Salvador, onde o Salvador virá e ele se porá, né, no Monte das Oliveiras. Aqui temos um mapa da região lá, e aqui fica o Vale do Megido, tá, onde está aqui em cima essa marcação, e aqui embaixo está Jerusalém, tá, o Monte das Oliveiras. E os exércitos que vão atacar Jerusalém vão descer aqui, né? Vão destruir todas essas coisas, se é a última batalha. E se a gente olhar isso, irmãos, está acontecendo muitas coisas lá, né? Muitos ataques a Israel, e vai culminar com essa grande guerra, onde no final dela, quando os judeus estiverem para serem derrotados aqui em Jerusalém, né, o Salvador colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte se abrirá, os exércitos judeus vão fugir pelo meio do monte, e haverá uma grande destruição dos exércitos das nações que estarão atacando Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do Salvador. O povo judeu é o povo escolhido do Senhor também, e eles vão ser protegidos nesse grande e último, né? Aqui está o Vale do Megido, onde os exércitos se reunirão. Isso é uma foto atual, né? É um vale, um grande vale, tá? Por isso Guerra do Armagedon, que é o vale que fica, né, no Megido, nesse vale, por isso leva o nome de Armagedon, tá? Aqui tem um mapa antigo, né, sobre vários povos que vão
tentar atacar Israel, né, que vem do norte, a escritura diz isso, né, não sabemos quais são exatamente, mas podemos já saber pelo que está acontecendo lá, né, e parece que os árabes aqui serão aliados. É um mapa antigo, bem antigo, falando sobre a guerra do Armagedão, Gog e Magog, né, que é um assunto que, se os irmãos quiserem se aprofundar, temos lá no curso do Apocalipse mais sobre isso. Ok, alguns eventos ainda futuro, né? Já falamos sobre isso, já fomos até aqui, né? Aí 2 profetas ainda vão ser mortos em Jerusalém. O monte se dividirá em 2, a gente já falou sobre isso, né? O Salvador então vai aparecer, né? Será a terceira aparição dele. Lembra, a primeira vai ser provavelmente no templo, que vai ser construído no Missouri. Depois a grande reunião no Vale do Adam, onde Armam. E terceira no Monte das Oliveiras, onde já expliquei. E a quarta vai ser ao mundo todo, tá? Então essas são algumas aparições. Aí outras... os justos serão arrebatados para encontrar o Salvador, tá? Já falamos um pouco sobre isso. Os iníquos serão queimados e todos verão o Salvador, que é o último evento antes da segunda vinda. Irmãos, nós devemos nos preparar para esse grande evento. Não sabemos quando vai acontecer, mas devemos nos preparar, porque para nós a segunda vinda pode ser amanhã, ou daqui 1 ano, daqui 10, né? Se nós formos levados dessa vida, para nós encerrou aqui, né? A nossa participação, vamos dizer, nessa terra. Então a Escritura lá diz assim: a vinda do Senhor aproxima-se e surpreenderá o mundo como um ladrão na noite. Portanto, cingi vossos lombos para que sejais filhos da luz. Esse cingir os lombos, irmãos, era uma expressão que os judeus usavam para se preparar para o trabalho, tá? Eles se cingiam ou colocavam, vamos dizer assim, o seu uniforme de trabalho, né? E para que a gente seja filho da luz, porque esse dia virá como um ladrão. Ser filho da luz é estar durante o dia, né? Não à noite. O ladrão geralmente vem à noite, né? E o apóstolo Paulo, falando aos santos de Tessalônica, ensinou o mesmo princípio ao dizer: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. A chave aqui, irmãos, é ficar de olho nos profetas. Doutrina e Convênios 88 diz assim: e depois de vosso testemunho, falando dos missionários, dos apóstolos pregando vem a ira e indignação sobre o povo, pois depois de vosso testemunho vem o testemunho de terremotos, que farão gemer a terra em seu âmago, e os homens cairão por terra e não poderão ficar de pé. E vem o testemunho da voz de trovões, da voz de relâmpagos, da voz de tempestade, da voz das ondas do mar, arremessando-se além de seus limites, e todas as coisas estarão tumultuadas, e certamente o coração dos homens lhes falhará, pois o temor tomará conta de todos, né? Falando dos eventos da segunda vinda. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Isso. Doutrina e Convênios 45. E nesse dia, quando eu vier em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei concernente às 10 virgens, pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia, e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. Irmãos, muitos serão e muitos estão sendo enganados por Satanás e seus servos. Cuidado. Por isso precisamos ter o Espírito do Senhor conosco. Tem um discurso do Elder Anderson, que ele deu na conferência de abril de 2015, bem interessante. Ele diz assim: nossa fé cresce à medida que esperamos o dia glorioso do retorno do Salvador à Terra. Será de tirar o fôlego. A abrangência e a grandiosidade, a imensidão e a magnificência excederão tudo o que os olhos mortais já viram ou vivenciaram. Aparecerá nas nuvens do céu, revestidos de poder e grande glória, com todos os santos anjos.
O sol e a lua serão transformados, e as estrelas serão arremessadas de seus lugares. Todos nós, ou aqueles que nos seguirem, os santos dos 4 cantos da terra, serão vivificados e arrebatados para encontrá-lo. E aqueles que morreram em retidão também serão arrebatados para encontrá-lo no meio do céu. Então, uma experiência aparentemente impossível. Toda a carne, disse o Senhor, juntamente me verá. Como isso acontecerá? Não sabemos. Mas testifico que acontecerá exatamente como foi profetizado. Haverá reuniões inesquecíveis com anjos do céu e os santos na terra. Que nos preparemos para a sua vinda ao ensaiar esses gloriosos eventos repetidas vezes em nossa mente e com aqueles a quem amamos. E que sua oração seja a nossa oração. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Testifico que ele vive. Elder Anderson falando a respeito da segunda vinda, do evento grandioso que será a segunda vinda. Então precisamos estar preparados. E aqui encerramos esse tema, né? Como eu falei, temos um curso do Apocalipse, onde temos vários capítulos do Apocalipse, né? Nós fizemos um curso verso a verso, e lá a gente destrincha um pouco mais sobre a guerra do Armagedon, a morte das 2 testemunhas, mas que não vem ao caso nesse curso, é mais uma abrangência geral, né? Dos eventos que acontecerão e precederão a segunda vinda e do glorioso evento da segunda vinda. O nosso gráfico continua aumentando, né? Agora com a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo, né? Que nós acabamos de falar, e ainda vamos falar mais sobre o milênio, né? A ressurreição e outros assuntos. Como eu falei, se tiver alguém que gostaria de fazer alguma pergunta que eu possa responder, né? Às vezes são perguntas difíceis, tá? Então deixamos essa aula de hoje com os irmãos e obrigado por estarem conosco em nome de Jesus Cristo. Amém.